Oi pessoal, pessoal dos dois grupos, desenvolvimento mediúnico, corpo mediúnico do Nossa Casa Esperançar, mais um vídeo de estudos. Essa foi a maneira que nós encontramos para avançar no entendimento da mediunidade, tá bom? Vocês sabem que os vídeos são caseiros, a gente faz aquilo que a gente tem um pouco mais de habilidade, mas a gente tem certeza que esse vídeo vai servir para vocês e servir para os grupos futuros que vão vir a frequentar o Esperançar. Hoje, esse vídeo, ele está embasado neste livro aqui, Diversidade dos Carismas. O autor, que é o pesquisador, professor e que dedicou a sua vida inteira para estudar a mediunidade, é Hermínio Miranda. Quando você encontrar na internet um texto, um livro, um vídeo que tem a assinatura dele, leia, porque ele traz conteúdos muito importantes sobre a mediunidade e nunca foge nada das obras básicas. Aqui ele traz um assunto complexo, utilizando a história de uma médium recém-chegada ao centro, com uma mediunidade ostensiva chamada Regina, e ela vai procurar ajuda. Então ele utiliza de uma situação tão corriqueira que acontece, a convivência dela nas casas espíritas, os seus enganos e seus acertos. Muito bacana, gente, vale a pena. E um dos nossos capítulos hoje sai desse livro aqui. Então, o Hermínio Miranda, ele divide, nesse capítulo que nós estamos, ele enquadra esses fenômenos psíquicos, ou pra gente os fenômenos mediúnicos, ele enquadra em duas categorias, os anímicos e os mediúnicos. E aí ele diz que os anímicos é algo produzido pela própria pessoa, pelo espírito da pessoa que está aqui, né? E esse sensitivo, ele pode sim ter uma colaboração de um espírito desencarnado, uma coisa muito rápida, muito simples, mas na sua grande maioria, o fenômeno anímico, ele estabelece o quê? Uma conversa, um diálogo com o espírito que está conosco, o nosso espírito, certo? Não tem basicamente uma ligação com desencarnados. Pode uma vez ou outra, numa reunião mediúnica, a equipe espiritual utilizar daquele animismo para trazer algo a mais. Às vezes nós estamos numa reunião mediúnica e nós temos os médios ostensivos, que são esses sensitivos que trabalham a sua mediunidade, e nós temos o suporte, que tem o quê? A sua sensibilidade anímica e a sensibilidade de estar ali no suporte. E ele não tem uma manifestação ostensiva da mediunidade. Quando acaba a reunião, nós perguntamos: você quer falar alguma coisa, sentiu alguma coisa? Às vezes uma pessoa fala assim: olha, eu vi uma claridade muito forte com uma tonalidade roxa, mas aí passou. Ele falou que é um flash e ele quis expressar aquilo que aconteceu. O que aconteceu? A sua sensibilidade anímica foi pincelada um pouquinho pelos espíritos rapidamente e ele foi e colocou na reunião, certo? Vamos imaginar que esse sensitivo anímico é como se eles estivessem atrás de um muro. Tem um muro alto, as pessoas estão atrás do muro. Esse sensitivo, que vai usar o seu fenômeno anímico, ele sobe numa escadinha no muro e olha para o outro lado. E diz para esses aqui que não sentem nada: olha, eu estou vendo uma porção de pessoas ali, eles estão dançando uma dança circular, eles estão conversando. Aí alguém aqui embaixo pode até perguntar: mas o que eles estão conversando? Ai, não sei, eu não consigo escutar, não consigo. Então ele vê um pouquinho a mais, né?
Então é esse muro, ele vai até o muro e vê o que está acontecendo. Já o que passa pela categoria dos os mediúnicos, que são sensitivos, que se colocam à disposição para colaborar com os espíritos desencarnados, cedendo-lhes ou não essa possibilidade do seu espírito, porque existem médiuns ostensivos, sem educação mediúnica, que estão por todas as partes, e ele, querendo ou não, o espírito se manifesta através daquele corpo. Então, essa categoria, os mediúnicos, eles podem ser voluntários para um trabalho de amor, né, numa reunião de desobsessão, como eles podem também, via perispírito, ser dominado por esses espíritos, porque a sua faixa vibratória consegue atraí-los, né? Esse daí, se a gente for utilizar o muro como comparação, ele sobe a escadinha do muro, atravessa para o outro lado, desce, vai ter com aquele, sabe o que eles estão falando, sabe o que eles estão cantando, e quando ele volta, ele conta, né? Então esse, ele tem uma sensibilidade maior, ampla e com uma característica já definida, né? Para facilitar o entendimento dessas duas categorias, o Hermínio Miranda, ele divide essa única realidade, que é uma realidade única, ele divide em duas fases. Aí ele chama realidade 1 e realidade 2. Então nós vamos agora entender um pouquinho a realidade 1 e a realidade 2. Realidade 1 é aquela que percebemos com os nossos sentidos habituais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas nós temos a realidade 2, que transcende o número 1, ficando fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Já perceberam que há sons que os nossos ouvidos não captam por estarem programados por uma faixa relativamente estreita que somente o cachorro escuta? Da mesma forma que determinadas vibrações luminosas, nós precisaríamos ter olhos de gato, de felinos ou de uma ave noturna. Médiuns, videntes, experimentados nos dizem que não conseguem ver determinados espíritos de elevada condição evolutiva por se apresentarem como focos de luz intensa. Assim como somos cegos, acima ou abaixo de certos padrões visuais, ou surdos, acima ou abaixo de nossas limitações auditivas, também somos cegos e surdos a fenômenos que ocorrem em planos e dimensões diferentes do nosso, a não ser que sejamos dotados de faculdades especiais para detectá-los. Tais faculdades, porém, não estão implantadas nos nossos sentidos habituais, e sim nos centros nervosos que nos comandam e ligados no nosso perispírito. Existem sensitivos dotados de vidências que veem de olhos abertos ou de olhos fechados, como também médiuns audientes que ouvem vozes e som que não vibram no ambiente usual. É como se, ao renascer, cada um de nós fosse dotado de uma simples TV com apenas 5 canais, cada um deles
correspondendo a um sentido nosso. Não importa que em torno de nós existam 300 emissoras de TV que estejam em pleno funcionamento e alguns milhões delas pelo mundo afora. Só conseguimos receber o som, a imagem, o cheiro, paladar e tato pelos canais apropriados da nossa instrumentação pessoal aqui na carne. Essa é a realidade 1. Por ser a que está no nosso alcance, ou melhor, ao alcance dos sentidos habituais nossos. Sabemos, no entanto, que acima, abaixo, em paralelo, por toda parte, embutidas umas nas outras, sem se misturarem jamais, há uma compacta multidão de vibrações, sons, imagens, movimento, emoção, vida em outra realidade paralela fora ao nosso alcance. É o que chamamos de realidade 2. Alguns de nós, dotados de faculdades especiais, conseguem perceber sons e imagens da realidade 2. Morrendo de medo. E o senhor aí, tranquilo. Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Valha-me Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Turn down for what? Turn down for what? Deus, tem piedade de nós! Tem piedade! Graças a Deus! O Chico é o nosso exemplo, né? Na seriedade como nas coisas engraçadas. A mediunidade, quando ela começa a ocorrer com certa frequência, necessita de muita atenção. E atenção de pessoas que reconhecem e conhecem qual o caminho a ser tomado. Esses cuidados, esclarecimentos, eles muitas vezes vão tirar essa pessoa que está sofrendo esse desequilíbrio mediúnico de caminhos muito tortuosos, né? O mais comum é que as pessoas comecem a rejeitar os fenômenos, seja porque tenham assumido uma atitude preconcebida, preconceituosa, convicções, por exemplo, de um materialista. Ele pode sim ter uma mediunidade em desequilíbrio, mas como ele desconsidera qualquer coisa além da matéria, ele não vai aceitar, né? Religiosos, sejam de qual for a religião, né? Porque eles temem as manifestações e as consideram como sintomas de uma perturbação mental. Eles têm resposta achando que tudo é físico, nasceu no físico e vai ser tratado como físico, né? São muitos, portanto, os obstáculos iniciais que a mediunidade encontra logo nas suas primeiras manifestações. Quem tem mediunidade ostensiva sofre muito se está distante da doutrina espírita. Mesmo nos médios naturais, o processo de esclarecimento, de entendimento e de tudo mais está livre de tantas crises que precisam ser identificadas e superadas. Que crises são essas? Já mencionamos algumas, são rejeições do fenômeno, pessoas que rejeitam, não querem nem ouvir, pelo amor de Deus, eu não gosto que fale sobre esse assunto, não quero saber disso. Ela desconhece fronteiras,
Você pode ser materialista, católico, protestante, budista. Você vai, se você tem essa manifestação por algum acordo na sua programação reencarnatória, ela vai sim aparecer, desenvolver e pode trazer para você caminhos felizes, como caminhos também tortuosos, né? Em qualquer das tais situações pode ocorrer crises emocionais das quais resultam problemas graves de perturbação. A pessoa que nega, não mexe com essas coisas. Se você mexer, vai aumentar mais ainda. Então, as pessoas ficam com perturbação, que é como se você tivesse uma panela de pressão que precisa da válvula para ir soltando e você cobre tudo. Então, vai fervendo lá dentro, vai fervendo e uma hora vai explodir, né? Há pessoas que tanto se obstinam em rejeitar até mesmo um simples exame, uma simples conversa do assunto, que leva uma vida inteira pressionada por mediunidade embotada, as quais não dão oportunidade do desenvolvimento e da utilização racional e equilibrada do serviço ao próximo. Pessoa que rejeita, nem me fale sobre esse assunto. Nós temos aqui no grupo pessoas que, se forem olhar a sua história anos atrás, nem me fala sobre esse assunto, mas ela continuava a sofrer todas essas manifestações sem reconhecer. Muitos de nós viemos de famílias que sofreram essas manifestações e que, por uma misericórdia, alguém encaminhou, alguém levou, né? Eu sempre gosto de contar, né? A minha mãe tinha manifestações mediúnicas muito intensas, muito. E outras pessoas, outros irmãos da minha família também tinham. Vinham vultos, escutavam vozes, enfim. E minha mãe, ela sempre ia conversar com o padre da igreja, e o padre dava não sei quantas vezes para ela ler, para ela rezar o terço, e nada resolvia. E um dia falaram para ela: a senhora precisa desenvolver a mediunidade. Minha mãe sempre foi católica, nem imaginava, com um monte de filhos pequenos. E aí ela foi encaminhada a uma casa de umbanda. E lá a mulher conversou, falou sobre a mediunidade dela, que ela precisava começar a trabalhar. E ali ela começa a trabalhar. Eu lembro muito bem ela pegando o ônibus com a gente, com aquele vestido guardado no cabide. Nós íamos até o terreiro onde ela ia trabalhar e nós ficávamos no corredor ali, correndo. Até que um dia a coordenadora do centro, né, nesse terreiro, que era a mãe de santo de lá, ela veio e falou assim: os espíritos mandaram dizer que a sua missão não é aqui. A sua missão e a dos seus filhos é no centro de Mesa Branca, que eles chamavam na época de Mesa Branca, né? O bom e o misericordioso foi que a minha mãe aceitou. E aí ela encontrou um centro bem próximo à nossa casa. Aí ela começou a frequentar e levar todos os filhos ali, né? Por algum motivo, nós fomos trazidos por mãos invisíveis ou mãos carnais a esse caminho que aqui estamos. Não despreze. Por isso, o quanto é importante ter chegado até aqui. Todos que saíram do florescer e foram sinalizados para desenvolver a mediunidade, é uma nova porta que se abre. Não perca essa oportunidade, em primeiro lugar de estudos e segundo lugar de prática, para ajudar. Fenômeno misto. Vamos imaginar que o fenômeno anímico é como se fosse a cor amarela que se encontra dentro desses copinhos. Cada copinho é um dos membros da reunião mediúnica. Já o fenômeno mediúnico é de cor azul, aonde ele vai trazer uma mensagem, uma inspiração. Vamos lá. Podem ver
que para cada um é uma quantidade. Neste caso, o fenômeno misto resultaria numa coloração verde, desde o mais pálido, mais suave, até os tons mais carregados de verde. Dependendo não apenas do amarelo, que seria o anímico, o amarelo, que seria a nossa coloração original, como também a dosagem de cada uma na composição do tom final. O que queremos mostrar é que há com frequência um componente mediúnico em muitos fenômenos anímicos. Então aqui foi mais, aqui já não foi tanto, aqui foram algumas gotas e aqui 2 gotas, tá? Então, dentro de um fenômeno mediúnico, há sempre o componente anímico. Vejam, certo? O fenômeno anímico, para cada participante do grupo, tem uma intensidade. Pelo copinho, você vê o amarelo mais forte e depois ele vai clareando até o último copinho. Essa, então, é a porção que nós temos anímica, alguns mais, outros menos. Reparem que nós vamos colocar agora a tinta azul, representando o fenômeno mediúnico, a mesma quantidade de gotas, 5 gotas em cada copo. Se o pensamento do espírito comunicante, representado pelo azul, e do médium, representando o amarelo, a mensagem não poderia fugir de uma tonalidade esverdeada, certo? O ideal, por certo, é o que de uma tonalidade seja a mais suave possível, a fim de que predomine o tom azul no verde resultante, esforçando-se o médium para que seu amarelo seja o mais pálido possível, evitando influenciar o azul espiritual que está sendo pingado no seu frasco anímico amarelo. O bom médium é aquele que reduz ao mínimo possível a interferência da sua personalidade, das suas paixões e das suas imperfeições, para não sujar a mesclagem. Mesmo nas comunicações filtradas através das mais límpidas mediunidades, vamos encontrar um levíssimo tom de verde no azul predominante. Um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes tanto pode perfeitamente transmitir seu pensamento em toda sua pureza por um médium modestíssimo de um grupo de uma roça, como através dos intermediários mais sofisticados e cultos, desde que as condições de dedicação desse médium sejam dedicação de boa vontade, de humildade, fidelidade e sejam sempre atendidas. Hermínio Miranda.